Resenha do TJSC. Olá, começamos aqui a resenha semanal do TJSC Rádio, reunindo as últimas e as principais notícias do mundo jurídico. A participação da reportagem e, daqui a pouco, a entrevista da semana. A resenha do TJSC Rádio está começando. Consumidor receberá indenização por inseto encontrado em alimento de preparo de pizza. A Quarta Câmara de Direito Civil fixou em R$ 5.000 os danos morais a serem pagos por um frigorífico a consumidor que encontrou inseto em uma linguiça. O relator, desembargador Rodolfo Tridapalli, destacou que a alegação de que o corpo estranho estava na massa do alimento foi comprovada por fotos e pela reclamação feita ao Departamento de Vigilância Sanitária de Camboriú, que resultou em notificação e multa ao frigorífico. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Mantida a pena ao homem que, bêbado, resistiu à prisão e desacatou policiais. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negou recurso ao homem condenado a 1 ano, 1 mês e 25 dias de detenção em regime inicial aberto por resistência violenta à prisão, desacato e lesão ao policial militar que tentou contê-lo. Em visível estado de embriaguez, ele danificava móveis e agredia familiares em sua residência no oeste do estado. Para o desembargador Rui Fortes, relator da matéria, há provas robustas nos autos que comprovam a prática do delito de resistência, previsto no artigo 320 do Código Penal. A decisão foi unânime. Estamos apresentando as principais notícias da semana do TJSC. Vara de Direito Militar retoma projeto de interiorização de audiências. O juiz Marcelo Pons Meirelles, da Vara de Direito Militar da capital, com jurisdição estadual, reimplantou o projeto de interiorização de audiências, lançado em 2006 pelo então juiz Getúlio Correia, atualmente desembargador. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar maior celeridade aos processos em trâmite, atender à economicidade e evitar prejuízo à ordem pública. Policiais e bombeiros militares não precisarão deslocar-se a Florianópolis para serem ouvidos em suas regiões militares. Nos próximos dias, mais de 180 policiais e bombeiros militares serão ouvidos no Vale do Itajaí. Outras regiões do estado serão atendidas nos próximos meses. Repórter Diego Souza. Encontros regionais confirmam necessidade premente de reforçar a estrutura de primeiro grau. A cúpula do TJ concluiu nesta semana, com reuniões em Joaçaba e Lages, os encontros regionais com magistrados que atuam no primeiro grau de jurisdição. Em 2 meses e 22 dias de gestão, após percorrerem mais de 3.000 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste de Santa Catarina, os dirigentes conseguiram atingir parcela considerável dos 367 juízes em atuação no estado. O presidente do TJ, desembargador Rodrigo Colasso, analisa que os desafios superam os 2 anos de qualquer gestão. Garante Colasso que será necessário transformar essa preocupação em política permanente, talvez 10 anos para reverter o atual quadro. Repórter Gabriela Halpe. Vamos fazer um rápido intervalo, são 30 segundos, não esquecendo que daqui a pouco nós vamos ter aqui a entrevista da semana. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC. Em seguidinha, já estamos de volta. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado.
Entrevista da semana. A nossa entrevista da semana de hoje vai trazer o Dr. Gustavo Meneghetti. Ele é assistente social e é um especialista na questão do processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. E é este o nosso assunto de hoje. O senhor fez uma pesquisa na sua tese e vamos falar dela. A pesquisa foi realizada nas varas da infância e de juventude nas comarcas daqui, de Florianópolis, de Chapecó e Joinville. Exatamente. Foram ouvidas mais de 1.500 pessoas, né? Foram 40 processos, 20 processos de apuração de ato infracional, 20 processos de execução de medida socioeducativa, o que totaliza mais de 10 mil páginas processuais. Sim, entendi. Então não teve nenhuma entrevista com o adolescente, com o juiz, com o promotor. Foram Foi análise processos dos autos dos processos. Bom, diante disso tudo pesquisado, eu queria que o senhor nos explicasse um pouco do resultado desta pesquisa, deste sistema todo que foi verificado pelo senhor na pesquisa. Então, eu defendo uma tese um tanto quanto polêmica, né? De que o menor infrator, eu costumo dizer, o menor infrator não existe. Quando eu digo ele não existe porque esse rótulo não faz parte do seu ser social, né? Ontologicamente. O que existe é um adolescente que, em determinado momento da sua vida, sob determinadas condições ou circunstâncias, praticou uma conduta que a lei penal define como crime. Para que esse adolescente ele se transforme num menor infrator, é preciso que ele percorra todo o caminho da criminalização juvenil, sendo objeto de controle da polícia, do judiciário e do sistema socioeducativo, que vão, cada qual, gradativamente, cumulativamente, aplicar o rótulo de menor infrator para esse adolescente, a tal ponto que, quando ele chegar no final desse processo, ele próprio vai se reconhecer como esse rótulo e tende a se comportar como se assim fosse. E a minha pesquisa mostrou exatamente isso, como se dá o processo de produção desse menor infrator, assim estigmatizado, no âmbito do sistema penal catarinense. Como que um adolescente pobre, um adolescente negro, que mora na periferia, ele se transforma num menor infrator. Doutor, nós estamos falando de um mesmo problema, que é a marginalidade, tanto do maior de idade como do menor de idade, né? Mas aqui trata-se de uma infração e não de um crime. Na prática, menor e maior de idade se comportam da mesma forma do ponto de vista desta penalidade? Veja bem, o pressuposto da minha pesquisa, que eu extraio do campo da criminologia, ele considera que há um deslocamento do objeto de análise. A criminologia positivista analisava o criminoso, o delinquente, enquanto um sujeito patológico, anormal, e buscava os determinantes, os fatores que levavam a esse sujeito a cometer um crime. A criminologia crítica, a qual eu me filio, ela desloca o objeto de estudo, que deixa de ser o sujeito infrator, o criminoso, e passa a ser o próprio sistema penal e a criminalização juvenil. O que o sistema faz com o adolescente não é diferente do que ele faz com o adulto. Apenas o parâmetro legal é que muda. Você tem o direito penal para criminalizar o adulto, e você tem o direito da criança e do adolescente, que é utilizado para criminalizar o adolescente. Mas, basicamente, não existe uma distinção, nem do ponto de vista do que leva essas pessoas a cometerem condutas que a lei penal considera como crime, nem do ponto de vista da resposta que o Estado dá, que é uma resposta essencialmente punitiva, tanto de um lado quanto de outro. Parece ser punitivo, mas o que diz a nossa Constituição, aquilo que é a ideologia dela, é da recuperação, né? E no menor, na reeducação. Nós conseguimos fazer isso? Veja bem, na minha pesquisa, eu peguei os processos de execução de medida socioeducativa e eu fiz uma leitura de trás para frente. Porque era uma agonia, eu ia além dos processos, e eram processos longos, 300, 400 páginas. À medida que eu ia além do processo, eu ficava imaginando o que vai acontecer com esse adolescente lá no final, depois que ele cumprir a sua medida. E lendo os processos de trás para frente, verificando o que aconteceu com esse jovem, o que eu identifiquei. Jovens
já com 18 anos, presos, em situação de rua, vendendo drogas e alguns até assassinados. De maneira que é difícil imaginar, pelo menos no que diz respeito às medidas de internação e semi-liberdade, que foram as que eu me aprofundei, é difícil imaginar que ela recupere o adolescente. E nesse sentido a gente poderia falar de um fracasso da medida. Mas eu me pergunto, será que realmente é um fracasso? Será que de fato essa medida tem por objetivo recuperar esse adolescente? Ou ela acaba consolidando aquele rótulo de menor infrator e determinando um destino cruel para esse adolescente e que não tem impacto nenhum na redução da violência? Bem, doutor Gustavo, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos trazendo hoje a entrevista da semana com o doutor Gustavo Meneghetti e estamos falando sobre o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. Esse é o nosso assunto da entrevista. Nós voltamos já já. Adotar é dizer sim. É ter coragem de mudar o seu destino e o de uma criança. Seja qual for o motivo, quem adota tem sempre sonhos e muito afeto para compartilhar. Mas, além de ser um ato do coração, a adoção também envolve muita responsabilidade. Diga sim à adoção e ajude a mudar vidas. Muito bem, nós já estamos de volta. Nós estamos entrevistando hoje o Dr. Gustavo Meneghetti. Esta é a entrevista desta semana. E o nosso assunto é o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. O senhor diz que compreender o modus operandi e os mecanismos de controle social exercido pelo sistema penal. Eu puxei isso e lhe pergunto, há um descontrole, né? Não há controle do Estado. Ou estou enganado? Há um controle, um controle de tipo punitivo e determinado grupo social, determinados sujeitos. O Estado escolhe quem ele quer controlar. E de fato controla. São 720 mil presos, estão controlados. Se a gente pensar que são mais de 60 mil homicídios no Brasil por ano e que boa parte desses homicídios são cometidos pelos próprios órgãos do sistema penal, do Estado, seja a polícia, seja agentes penitenciários, etc., há sim um controle. Há sim um controle. Agora, esse controle não tem nenhum impacto na redução da violência. A redução da violência talvez seja o pretexto para exercer esse controle. Há controle, mas não há solução dele para ele. Não. E talvez não se queira ter essa solução. Essa que é a grande questão. Como pergunta final, eu fui buscar de novo lá na sua tese de pós-graduação e me chamou a atenção quando o senhor fala do capitalismo dependente. É um título, é um capítulo até, abordando o racismo no Brasil, né? O capitalismo, em tese, pelos seus apologistas, é um sistema que se remete à liberdade, né? O capitalismo, enfim. Onde é que está a dependência do capitalismo, nesta sua visão especialmente? Então, essa concepção de capitalismo dependente é que me serve para entender a estrutura social onde a gente vive em termos de Brasil, de América Latina. Há várias versões de capitalismo dependente, né? O que se entende, o que eu entendo como capitalismo dependente a partir de um economista chamado Rui Mauro Marini, já falecido, e a partir de um grande sociólogo brasileiro como é Florestan Fernandes, de que existe uma relação de dependência e subordinação entre nações periféricas com relação às nações centrais. Dependência econômica, dependência política, diplomática, e é algo, realmente reconheço, algo polêmico, porque hoje se diz que o Brasil teria ascendido a um capitalismo autônomo, etc. Mas se a gente for pensar o modo de funcionamento da nossa economia, a gente é uma economia neocolonial, a gente exporta a maior parte dos gêneros alimentícios, matérias-primas, a tecnologia produzida lá fora. Hoje temos o pré-sal sendo explorado por empresas estrangeiras, a gente produz riqueza aqui para que ela vá para fora do país, dentro desse sistema de capitalismo dependente. Isso se dá ao custo da exploração da nossa força de trabalho, dos trabalhadores brasileiros, e a gente deveria pensar num modelo de desenvolvimento econômico que passe por
por uma autonomia do país, no sentido de gerenciar os seus próprios recursos. O pré-sal faria uma revolução na educação. Resolveria problemas de saúde pública gigantes. Inclusive, mas a gente está optando por dar o pré-sal para os estrangeiros. Inclusive o problema dos menores infratores, né? Provavelmente. A gente fecha escola e abre prisão. Com o dinheiro do pré-sal poderíamos abrir escolas. É verdade. E qualificá-las. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e tratar de um tema tão relevante socialmente, tão necessário de ser debatido. E é óbvio que as minhas posições não são as posições mais corretas ou verdadeiras. É um determinado modo de pensar que deve ser debatido com outros interlocutores para que a gente possa pensar diferente do que temos pensado e fazer diferente do que temos feito. Porque o que temos pensado e o que temos feito só tem nos levado para mais violência e estamos literalmente jogando no lixo a nossa juventude, sobretudo a juventude pobre e negra desse país. Muito grato. Ok, muito obrigado, doutor. Nós trouxemos na entrevista desta semana o doutor Gustavo Meneghetti e falamos sobre o processo de criminalização de adolescentes pobres, negros e moradores da periferia no âmbito do sistema penal catarinense. Foi a nossa entrevista da semana. Você está acompanhando a resenha semanal do TJSC com as principais notícias. Tribunal de Justiça confirma a habilitação e participação de empresa em licitação de obras em Tubarão. A decisão em mandado de segurança reconheceu que o edital previu requisitos técnicos para habilitação que comprometeram o caráter competitivo da licitação, o que prejudicou a impetrante apesar da capacitação técnica. O desembargador Ronei Daniele, relator da matéria, entendeu que as exigências representaram prejuízo à seleção isonômica da proposta mais vantajosa à administração. A decisão foi unânime. Tratamento diferenciado para passageiro VIP não fere isonomia entre clientes. A 6ª Câmara Civil do TJ negou o recurso de uma entidade de defesa do consumidor que pleiteava a condenação de empresas aéreas ao pagamento de indenização coletiva por discriminação no atendimento aos passageiros. A instituição questionou o fato de os clientes de planos de fidelidade e de milhagens de cartões de crédito terem prioridade no check-in, o que caracteriza ferimento ao tratamento isonômico entre os usuários de transporte aéreo. O desembargador Stanley Braga, relator da matéria, entendeu que a distinção de atendimento não implica prejuízo ao serviço padrão de direito dos demais passageiros, nem violação da ordem de atendimento no balcão do aeroporto ou na fila de ingresso nas aeronaves. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Confirmada a decisão de júri que condenou homem pelo assassinato do próprio sogro. A 3ª Câmara Criminal do TJ negou a apelação que pretendia anular a sessão do Tribunal do Júri realizada na comarca de Chapecó. O crime ocorreu ao meio-dia do dia 4 de agosto de 2014, quando o genro fez 4 disparos de arma de fogo contra o sogro. O desembargador Hernani Guetem de Almeida, relator da matéria, afirmou que a vítima foi atacada de forma abrupta e sorrateira e foi surpreendida sem condições de esboçar defesa. A decisão foi unânime. Ok, chegamos ao final de mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. A apresentação foi de Marcelo Fernandes Correa, as participações dos repórteres Gabriela Halpe e Diego Souza, textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Confira sempre aqui, neste canal do TJSC Rádio, as principais notícias todos os dias e sempre às sextas-feiras, a resenha TJSC. Até a próxima!